Ore esta manhã para curar seu coração e fortalecer sua fé em Deus. Oração da manhã. Você já sentiu que o seu coração se tornou um território de cicatrizes que nunca param de doer, onde cada batida parece ecoar o vazio de uma decepção ou o peso de uma tristeza que você não consegue explicar para ninguém? A verdade é que muitos acordam hoje com a alma fragmentada, tentando colar os pedaços de uma identidade que foi ferida por traições, perdas ou pelo simples cansaço de lutar contra ondas que nunca cessam. Este momento em que nos encontramos não é apenas mais uma oração matinal para cumprir um ritual religioso, mas é um convite solene para uma cirurgia em campo aberto realizada pelas mãos, daquele que formou cada uma das suas artérias e conhece a profundidade de cada suspiro que você deu durante a noite. O céu não está ignorando o seu silêncio. Pelo contrário, o Espírito Santo está agora mesmo transformando o seu quarto, ou o lugar onde você está, em uma sala de operação divina, onde o bisturi da misericórdia vai separar o que é você do que é a dor que tentaram te impor. A manhã de hoje funciona como um ponto de interceptação onde Deus interrompe a sua rota de agonia para instalar uma nova estrutura de paz e resiliência, garantindo que você não saia daqui apenas consolado, mas plenamente restaurado para os novos desafios que o seu destino exige. Não existe cura verdadeira enquanto você tentar esconder os seus traumas debaixo de uma máscara de força que você já não possui mais. O Senhor está te convidando a desarmar as suas defesas e a permitir que a luz da verdade penetre nas fendas mais escuras do seu ser, pois é justamente no lugar da sua maior fraqueza que a glória de Deus se manifesta com maior intensidade. Imagine que o seu coração é uma casa que foi devastada por uma tempestade e que hoje o arquiteto do universo chegou com os materiais necessários para reconstruir cada parede e fortalecer cada alicerce. O processo de restauração inabalável exige que você pare de olhar para os escombros do seu passado e comece a focar na planta do futuro que o Pai desenhou com sangue e amor antes mesmo de você nascer. O que você está prestes a vivenciar é a substituição do seu fardo pesado por uma coroa de governo, onde o sofrimento deixa de ser um carcereiro para se tornar o adubo que fará florescer a sua fé mais poderosa e resiliente de todos os tempos. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, a palavra de Deus traz o diagnóstico da proximidade divina. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perceba que a sua condição de quebrantamento não afasta o Criador. Ela o atrai com uma força irresistível porque Deus tem uma especialidade em trabalhar com o que está quebrado. Onde o mundo enxerga alguém descartável ou sem utilidade por causa das feridas, o Senhor enxerga a matéria-prima perfeita para um testemunho que vai abalar as estruturas da sua família e da sua geração. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide soltar os remos e confiar que o barqueiro da vida sabe exatamente como atravessar essa neblina emocional que tenta sufocar a sua esperança. Aproveite este momento de entrega total para se inscrever agora no canal, unindo-se aos que decidiram que a cura não é uma opção, mas uma prioridade inegociável para quem deseja governar. Ao fazer isso, você sela um compromisso de não mais aceitar a dor como sua identidade e garante que o seu espírito permaneça conectado à fonte que regenera a alma todos os dias. Esta inscrição é o seu sinal de prontidão para receber as ferramentas de reconstrução que o céu libera, apenas para os que têm a coragem de ser curados. Prepare o seu interior para o que virá a seguir, pois a cirurgia divina requer que identifiquemos exatamente onde os ossos da sua fé foram fraturados pelas circunstâncias da vida. A partir de agora, as camadas de proteção que você criou para não sofrer mais serão removidas para dar lugar à pele nova que o Espírito Santo está gerando em você. Você não sairá daqui com remendos, mas com um coração inteiramente novo, capaz de amar sem medo, de acreditar sem reservas e de caminhar sem o peso das correntes de ontem. O cenário da sua restauração está montado e o grande médico já iniciou o procedimento que vai mudar para sempre a forma como você sente e como você reage ao mundo. Agora que você aceitou o convite para este processo profundo e as suas defesas foram baixadas diante da presença real de Jesus, precisamos olhar honestamente para aquilo que te paralisou até aqui. Por isso, avançaremos imediatamente para o diagnóstico das fraturas invisíveis, onde identificaremos as feridas que não sangram para fora, mas que impedem o seu movimento espiritual e emocional, permitindo que Deus trate a causa raiz de toda a sua dor, o diagnóstico das fraturas invisíveis. Para que a cura seja completa e definitiva, é necessário que o Espírito Santo realize agora o diagnóstico das fraturas invisíveis que estão alojadas nas camadas mais profundas do seu ser. Existem feridas que não deixam marcas na pele e não aparecem em exames humanos, mas que paralisam a sua capacidade de avançar e roubam o brilho do seu olhar antes mesmo de você sair da cama. Essas fraturas são causadas por traumas de traições que você não esperava.
palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua infância ou o medo constante de um futuro que você sente que não pode controlar. O Senhor está te ensinando hoje que tratar apenas os sintomas da sua tristeza, como a insônia ou a irritabilidade, não trará a libertação que você precisa. É necessário identificar onde a estrutura da sua confiança foi quebrada para que o médico dos médicos possa aplicar o gesso da graça e o bálsamo da verdade. Se você sente que faz muito esforço, mas não sai do lugar, ou se percebe que o seu coração se tornou rígido e desconfiado, você está diante de uma fratura espiritual que exige uma intervenção direta daquele que conhece a intenção de cada pensamento seu. Você precisa entender que uma fratura invisível que não é tratada acaba se tornando um ponto de infecção emocional que contamina todos os seus novos relacionamentos e projetos. O diagnóstico acontece quando você permite que a luz de Deus ilumine as memórias que você tentou enterrar, revelando que a causa da sua paralisia de hoje é um impacto que você sofreu ontem e que ainda não foi devidamente curado. O comando de Deus sobre a sua saúde emocional é para que você pare de fingir que está tudo bem e admita onde dói, pois a admissão da ferida é o primeiro passo para a consolidação do osso espiritual. Ao realizar esse diagnóstico agora, você descobrirá que muitas das suas reações defensivas e do seu isolamento são apenas mecanismos de proteção de uma área que está quebrada e sensível ao menor toque da vida. O Espírito Santo está percorrendo agora o seu histórico emocional para mostrar que você não é fraco por estar ferido, mas que é humano, que precisa do suporte divino para voltar a caminhar com a firmeza de um vencedor. No livro de Salmos, capítulo 147, versículo 3, a promessa de restauração técnica é confirmada. Ele cura os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Perceba que o texto não usa a expressão pensar as feridas, que no original remete ao ato de enfaixar, de cuidar com detalhes e de proteger o local lesionado para que ele tenha tempo de se regenerar. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide ser honesto com a sua dor e permite que o diagnóstico divino revele a raiz da sua insegurança. O diagnóstico das fraturas invisíveis garante que você não tente carregar pesos que a sua estrutura atual ainda não suporta, permitindo que haja um tempo de repouso e fortalecimento antes que você seja enviado para novas batalhas. Você entenderá que a traição que sofreu não quebrou o seu destino, mas quebrou apenas a sua lente de percepção, e que o Pai está agora mesmo reconstruindo a sua visão para que você volte a enxergar as pessoas e as oportunidades com a pureza de quem foi restaurado por inteiro. Imagine que uma luz de scanner celestial está passando por toda a sua história agora, identificando cada ponto de dor, cada rejeição acumulada e cada luto que não foi chorado adequadamente. O Espírito Santo está apontando para o lugar exato onde a sua fé sofreu um golpe e está dizendo que hoje esse osso será colocado no lugar certo através da autoridade de Jesus. Você sentirá um alívio imediato ao entender que o seu cansaço não é preguiça, mas o resultado de estar caminhando com uma alma fraturada por tempo demais. O diagnóstico das fraturas invisíveis é o que te permite parar de se culpar por não ser perfeito e começar a se alegrar por ser cuidado por alguém que não desiste de você mesmo quando você está em pedaços. A partir deste momento, a sua dor ganha um nome e um propósito, deixando de ser um mistério para se tornar o local onde a força de Deus será plenamente aperfeiçoada. Sinta agora a precisão do toque divino removendo a inflamação da mágoa e trazendo uma consciência clara sobre o que realmente precisa ser mudado no seu interior. O diagnóstico foi feito e a causa da sua paralisia foi revelada para que o tratamento de choque da misericórdia comece a agir sobre a sua estrutura. Você está saindo da ignorância sobre si mesmo e entrando na clareza de quem sabe exatamente o que Deus está curando. Onde antes havia uma dor muda e confusa, agora há a certeza de que a recuperação já começou e que você não precisará mais mancar pelo caminho da vida. A sua estrutura está sendo preparada para receber um novo nível de poder e autoridade, pois um osso quebrado, que é bem curado, torna-se ainda mais forte do que era antes do impacto. Com as suas fraturas devidamente identificadas e o processo de consolidação iniciado, você precisa agora se desfazer das marcas externas do seu sofrimento. Não basta ser curado por dentro se você ainda carrega o semblante e a atitude de quem está em cinzas. Por isso, avançaremos agora para a troca das vestes de cinzas pelo óleo da alegria, onde você aprenderá a lei da substituição espiritual, para abandonar a identidade de vítima e assumir a aparência e o vigor de quem foi ungido para o triunfo. A troca das vestes de cinzas pelo óleo da alegria. A cura do seu coração exige que você entenda a lei da substituição espiritual, pois Deus não apenas remove a sua dor, mas Ele deseja preencher o espaço vazio com algo infinitamente superior.
A troca das vestes de cinzas pelo óleo da alegria é o momento em que você decide despir-se da identidade de alguém que foi derrotado pelas circunstâncias para vestir a roupagem de quem é amado e favorecido pelo Criador. Muitas pessoas permanecem paralisadas porque, mesmo após a ferida cicatrizar, elas continuam usando as roupas do luto, falando a linguagem da perda e se comportando como se ainda estivessem no meio do deserto. O Senhor está te ensinando hoje que as cinzas representam o que sobrou dos seus sonhos que foram queimados pelo fogo da provação, mas o óleo da alegria representa a unção fresca que lubrifica as engrenagens da sua alma para que você volte a fluir com leveza e prazer. Se você deseja que o seu dia seja diferente, você precisa primeiro permitir que o Espírito Santo remova essa capa pesada de tristeza que se tornou o seu uniforme diário, substituindo-a por uma veste de louvor que atrai a presença de Deus e afasta o espírito de angústia. Você precisa entender que o óleo da alegria não é uma emoção passageira baseada em boas notícias, mas é uma substância espiritual que blinda a sua mente contra o ressecamento causado pelas lutas constantes. A troca das vestes acontece no altar da sua decisão, onde você entrega voluntariamente o direito de ser uma vítima e assume o dever de ser um embaixador do reino que carrega o brilho do Pai no rosto. O comando de Deus sobre a sua aparência espiritual é para que você lave o rosto, unja a cabeça e se prepare para um banquete, pois o rei não aceita que o seu herdeiro sente à mesa com as vestes sujas da autopiedade. Ao realizar essa troca agora, você perceberá que o peso nos seus ombros desaparece e que a sua voz ganha uma nova autoridade, pois quem usa a veste da alegria não precisa gritar para ser ouvido. A sua própria presença já comunica a vitória que foi conquistada no invisível. O Espírito Santo está despejando agora esse óleo sobre a sua cabeça, descendo pelas suas vestes e renovando o vigor das suas mãos para que tudo o que você tocar hoje prospere sob a luz de uma nova esperança. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, a promessa da metamorfose divina é clara: a ordenar acerca dos que choram em Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Perceba que existe uma ordem específica de Deus para que essa troca aconteça na vida daqueles que decidiram confiar nele em meio ao choro. Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você retira os trapos do desânimo e se reveste da glória que o Senhor preparou exclusivamente para esta manhã. A troca das vestes garante que o mundo não olhe para você e veja a sua dor antiga, mas que veja o reflexo da restauração de Deus, transformando você em uma árvore de justiça que possui raízes profundas o suficiente para não ser abalada por nenhum vento contrário. Imagine que uma mão celestial está agora retirando de sobre você cada capa de amargura, cada véu de desilusão e cada resíduo de cinza que tentava apagar a beleza da sua essência. O Espírito Santo está passando o óleo da alegria sobre as áreas que estavam endurecidas pelo sofrimento, trazendo uma flexibilidade e um frescor que você não sentia há anos. Você sentirá que o seu sorriso não é mais forçado e que a sua disposição para enfrentar os compromissos de hoje nasceu de uma fonte interna que nunca seca. A troca das vestes é o que te permite entrar em ambientes hostis sem ser contaminado por eles, pois a unção que está sobre você é mais forte do que qualquer negatividade externa. Você está saindo deste momento com uma nova pele espiritual, pronto para ser o centro das atenções do favor divino em cada lugar onde os seus pés pisarem. Sinta agora o perfume da alegria de Deus, substituindo o cheiro do queimado das suas experiências passadas. O que era cinza virou adubo, e o que era choro virou unção. Você está saindo para o seu dia com uma vestimenta de gala espiritual, consciente de que a sua vitória já foi decretada e que o seu semblante deve refletir a grandeza daquele que te resgatou. Onde antes havia o cinza da depressão, agora há o colorido da esperança. Onde havia o peso do espírito angustiado, agora há a leveza do louvor ininterrupto. A sua identidade foi renovada, a sua aparência foi transformada, e o seu dia será um desfile da bondade de Deus, porque você aceitou vestir a roupa do seu novo tempo. Com a sua veste devidamente trocada e o óleo da alegria fluindo sobre a sua cabeça, a sua aparência já reflete o milagre. No entanto, para que essa cura seja permanente, é preciso limpar os arquivos do coração que ainda guardam o veneno de experiências traumáticas. Por isso, avançaremos agora para a descontaminação das memórias amargas, onde o Espírito Santo percorrerá o seu passado para remover os resíduos tóxicos de palavras e situações que ainda tentam paralisar o seu presente. A descontaminação das memórias amargas. A cura profunda que você busca hoje exige uma intervenção direta nos arquivos do seu passado,
pois o seu coração não pode ser plenamente fortalecido enquanto houver resíduos tóxicos armazenados nas suas lembranças. A descontaminação das memórias amargas é o processo onde o Espírito Santo atua como um solvente celestial, percorrendo as galerias da sua mente para neutralizar o veneno de palavras malditas, cenas de rejeição e experiências traumáticas que ainda tentam ditar as regras do seu presente. Muitas vezes, você se sente inseguro ou reativo não por causa do que está acontecendo agora, mas porque uma memória contaminada foi ativada por um gatilho emocional, trazendo de volta o sabor da amargura de anos atrás. O Senhor está te ensinando hoje que perdoar e esquecer não são atos de vontade humana, mas são frutos de uma limpeza espiritual que remove a carga emocional negativa de cada lembrança dolorosa. Se você deseja caminhar com o coração leve, você precisa permitir que a presença de Jesus visite cada cômodo escuro da sua história, lavando com o sangue do Cordeiro as imagens que ainda te fazem sentir inferior ou indigno de ser amado. Você precisa entender que uma memória descontaminada torna-se apenas um fato histórico sem o poder de te ferir, mas uma memória infectada continua sendo uma ferida aberta que drena a sua energia vital. A descontaminação acontece no momento em que você expõe esses arquivos à luz da palavra, substituindo as mentiras que foram plantadas naquelas situações pela verdade absoluta de quem você é em Deus. O comando do Senhor sobre a sua saúde mental é para que você não seja mais um prisioneiro do seu passado, mas um mestre das lições que ele te trouxe. Ao realizar essa limpeza agora, você perceberá que nomes que antes te causavam um nó na garganta passarão a ser apenas nomes, e lugares que antes te traziam angústia perderão o poder de roubar a sua paz. O Espírito Santo está agora mesmo reprogramando a sua percepção, transformando o que era um trauma em um testemunho de superação e o que era um motivo de vergonha em uma medalha de honra pela sua sobrevivência sob a proteção divina. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 34, a promessa do esquecimento redentor de Deus é estabelecida. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Perceba que se o próprio Criador decide não usar o passado contra você, por que você permitiria que o mundo ou a sua própria mente o fizessem? Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você decide soltar as algemas das lembranças que te prendem a uma versão de você que já morreu. A descontaminação das memórias garante que você não leve para os seus novos relacionamentos o lixo emocional dos antigos, permitindo que cada pessoa e cada oportunidade que surgir hoje receba o melhor da sua essência, e não os restos da sua dor. Você entenderá que a sua história não é um labirinto de erros, mas um caminho de aprendizado onde cada curva, por mais dolorosa que tenha sido, contribuiu para a formação do caráter inabalável que você ostenta nesta manhã. Imagine que uma torrente de águas vivas está passando agora por todos os registros da sua infância, juventude e vida adulta, dissolvendo toda a mágoa acumulada e toda a culpa que tentava te sufocar. O Espírito Santo está apagando o brilho das cenas que te faziam chorar e acendendo a luz sobre as promessas que te fazem vencer. Você sentirá que a sua mente está ficando mais clara, mais fresca e mais livre de pensamentos intrusivos que tentavam te sabotar durante as tarefas do dia. A descontaminação é o que te permite olhar para trás, sem se transformar em uma estátua de sal, e olhar para frente com a audácia de quem sabe que o melhor ainda está por vir. Você está saindo desta limpeza com um coração higienizado, pronto para registrar novas memórias de vitória, de alegria e de conquistas extraordinárias sob o governo de Jesus Cristo. Sinta agora o alívio de ter a sua alma lavada de toda a toxicidade das experiências ruins. O veneno foi extraído e a saúde espiritual foi restaurada. Você está saindo para o seu dia com uma memória seletiva para o bem, focada apenas naquilo que edifica, que traz esperança e que glorifica o nome do Senhor. Onde antes havia o peso do ressentimento, agora há a leveza do perdão. Onde havia o fantasma da traição, agora há a realidade da fidelidade de Deus. O seu passado foi reconciliado com o seu destino e nada mais possui o direito legal de te acusar ou de te paralisar. A sua mente está sob novo governo e o seu coração está livre para bater no ritmo da nova vida. Com a sua memória devidamente descontaminada e o seu passado resolvido, a sua estrutura interna está pronta para ser reforçada. No entanto, para suportar as grandes bênçãos que estão por vir, você precisa que as articulações da sua confiança sejam fortalecidas. Por isso, avançaremos agora para o fortalecimento das juntas da fé, onde você aprenderá a exercitar a sua musculatura espiritual para que você suporte o peso da glória sem quebrar, sob a pressão dos novos níveis de vitória. O fortalecimento das juntas da fé. A cura do seu coração é o alicerce, mas o fortalecimento das juntas da fé é o que garantirá que você permaneça de pé quando o peso das novas bênçãos começar a repousar sobre os seus ombros.
Muitas pessoas pedem grandes vitórias, mas se esquecem de que uma estrutura fraca desmorona sob o peso de um grande prêmio. Por isso, hoje Deus está injetando vigor nas articulações do seu espírito. As juntas da fé são os pontos de conexão entre a sua crença e a sua ação. E se elas estiverem frouxas ou inflamadas pela dúvida, você hesitará no momento exato em que deveria avançar. O Senhor está te ensinando hoje que a musculatura espiritual é desenvolvida na resistência e que cada desafio que você enfrentou até aqui serviu apenas para testar a sua capacidade de carga para o que está por vir. Se você deseja transitar em novos níveis de autoridade e prosperidade, você precisa de uma fé que não seja apenas emocional, mas estrutural, capaz de suportar a pressão dos compromissos e a responsabilidade de ser uma referência de Deus na Terra. Você precisa entender que a fé inabalável não é a ausência de medo, mas é a articulação perfeita da coragem sob o comando da palavra de Deus. O fortalecimento acontece quando você decide exercitar a sua confiança em pequenas decisões diárias, escolhendo acreditar na provisão mesmo quando o cenário parece escasso. O comando de Deus sobre a sua estrutura é para que você se estique, se posicione e não aceite a atrofia espiritual que o desânimo tentou causar em você. Ao fortalecer essas juntas agora, você perceberá que a sua capacidade de resiliência aumentará drasticamente. O que antes te derrubava, agora será apenas um degrau. E o que antes te causava pânico, agora será visto como um treino para a sua próxima conquista. O Espírito Santo está aplicando agora um suplemento de força sobrenatural em cada ligamento da sua vontade, garantindo que você tenha estabilidade para caminhar em terrenos escorregadios, sem perder o equilíbrio e sem retroceder. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, a renovação da estrutura física e espiritual é prometida com autoridade. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Perceba que a promessa não é apenas para quem fica parado, mas para quem corre e caminha. É uma força dinâmica que atua diretamente na resistência das suas juntas e dos seus membros. Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você decide que a sua fé não será mais um tendão frágil, mas uma coluna de ferro que sustenta o seu propósito. O fortalecimento das juntas da fé garante que você não sofra de fadiga espiritual precoce, permitindo que você mantenha a constância e a disciplina necessárias para alcançar a linha de chegada de todos os projetos que você iniciará nesta manhã. Imagine que o seu espírito está sendo revestido agora por uma armadura de vigor, onde cada articulação recebe o óleo da unção que elimina o atrito da preocupação e traz a fluidez da certeza. O Espírito Santo está removendo toda a fraqueza hereditária e todo o cansaço acumulado das batalhas passadas, devolvendo a você a firmeza de passos de um gigante. Você sentirá uma disposição renovada para encarar as tarefas mais difíceis e uma clareza de que o poder que opera em você é infinitamente maior do que qualquer pressão que venha de fora. O fortalecimento é o que te permite carregar a arca da presença de Deus para onde quer que você vá, tornando-se um portador de glória que não se curva diante das ameaças e não se quebra diante das perdas temporárias. Sinta agora os seus ossos espirituais sendo densificados e as suas juntas sendo seladas pela força do Altíssimo. A fragilidade ficou para trás e a robustez do reino assumiu o controle. Você está saindo para o seu dia com a postura de quem sabe que está bem amparado e que a sua estrutura foi testada e aprovada pelo próprio Criador. Onde antes havia a vacilação da insegurança, agora há a rigidez da convicção. Onde havia o tremor da dúvida, agora há a estabilidade da rocha. A sua fé é agora um exoesqueleto de poder que protege a sua cura e impulsiona o seu progresso rumo ao extraordinário. Com a sua estrutura devidamente fortalecida e as juntas da sua fé prontas para o movimento, você se tornou uma ameaça real para o reino das trevas. No entanto, o sucesso atrai olhares e ataques que tentam roubar a sua nova paz. Por isso, avançaremos agora para a blindagem do coração contra a inveja alheia, onde você aprenderá a criar um escudo de proteção ao redor da sua restauração, impedindo que influências externas tentem reabrir as feridas que Deus acaba de fechar. A blindagem do coração contra a inveja alheia. Agora que o seu coração foi restaurado e as juntas da sua fé foram fortalecidas, você precisa entender que a luz que você emana começará a incomodar aqueles que ainda preferem as trevas da estagnação. A blindagem do coração contra a inveja alheia é a instalação de um escudo de frequência superior, que impede que o peso dos olhares negativos, das torcidas contrárias e das palavras de desânimo consiga penetrar na sua nova realidade de cura. A inveja não é apenas um sentimento alheio,
mas é uma força que tenta roubar a unção da sua alegria e reabrir as feridas que o Espírito Santo acabou de cicatrizar. O Senhor está te ensinando hoje que você não precisa se esconder para ser protegido, mas precisa estar revestido por uma barreira de glória que transforma o ataque em adubo e a maledicência em degrau. Se você percebe que sempre que compartilha uma vitória ou demonstra felicidade, algo tenta te puxar para baixo, você está diante de um dreno externo que exige a ativação imediata do protocolo de isolamento espiritual. Você precisa entender que a inveja alheia é o reconhecimento involuntário do brilho de Deus na sua vida, e para que ela não te afete, você deve manter o seu coração em uma altitude onde o veneno da crítica não consiga respirar. A blindagem acontece quando você decide que a sua aprovação vem do trono e que a opinião das pessoas é apenas ruído diante do decreto do Pai. O comando de Deus sobre a sua proteção é para que você seja prudente como a serpente e simples como a pombinha, guardando as sementes do seu milagre até que elas se tornem árvores impossíveis de serem arrancadas. Ao ativar essa blindagem agora, você perceberá que a atmosfera ao seu redor ficará mais leve. As pessoas que tentavam te sugar se afastarão naturalmente, e aquelas que trazem contaminação emocional perderão o acesso à sua intimidade. O Espírito Santo está selando agora cada poro da sua alma com o selo da invisibilidade para o mal, garantindo que você possa prosperar à vista de todos, sem ser atingido pela seta da destruição. No livro de Salmos, capítulo 91, versículos 7 e 8, a promessa de imunidade coletiva é estabelecida com rigor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Perceba que a proteção é seletiva e absoluta. Mesmo cercado por ambientes tóxicos ou por pessoas que desejam a sua queda, existe uma demarcação espiritual que impede que o mal atravesse a fronteira da sua vida. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide não mais reagir aos ataques externos, mas descansar na sombra do Onipotente. A blindagem contra a inveja garante que a sua colheita hoje seja preservada de saqueadores e que o seu sorriso não seja ofuscado por cobranças injustas ou por competições desleais que o mundo tenta te impor. Imagine que uma película de fogo invisível envolve agora o seu coração, incinerando toda a inveja e toda a má vontade, antes mesmo que elas cheguem ao seu pensamento. O Espírito Santo está te dando uma sabedoria estratégica para saber o que falar, para quem falar e, principalmente, quando silenciar para preservar o mistério da sua restauração. Você sentirá que as palavras de pessoas invejosas cairão por terra sem produzir qualquer efeito na sua autoestima ou na sua paz de espírito. A blindagem é o que te permite crescer sem ser sufocado e brilhar sem ser alvo, mantendo a integridade da sua cura enquanto você avança para os níveis mais altos do seu destino. Você está saindo deste momento como uma fortaleza inexpugnável, onde o favor de Deus é a sua muralha e a alegria do Senhor é a sua torre de vigia. Sinta agora essa proteção sendo consolidada sobre a sua casa e sobre os seus projetos. O que Deus ungiu, o homem não pode amaldiçoar e o invejoso não pode tocar. Você está saindo para o seu dia com a segurança de que o seu sucesso está blindado e que a sua paz é um território privado onde apenas o rei tem permissão para entrar. Onde antes você se sentia vulnerável aos comentários maldosos, agora você se sente acima de qualquer provocação. Onde havia o medo do olho gordo, agora há a certeza do olhar zeloso do Pai. A sua restauração foi selada, a sua vida foi escondida em Cristo, e o seu dia será uma sucessão de vitórias protegidas pela mão daquele que nunca perdeu uma batalha. Com o seu coração devidamente blindado contra as influências externas, você possui a estabilidade necessária para manter a sua saúde emocional. No entanto, para que a sua mente permaneça calma no meio das tempestades inevitáveis do dia, você precisa de um suprimento constante de serenidade sobrenatural. Por isso, avançaremos agora para o download do consolo que excede a lógica, onde você aprenderá a ativar a paz de Cristo como um sistema operacional que mantém o seu coração estável, mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar em chamas. O download do consolo que excede a lógica. Muitas vezes, você tentou acalmar o seu coração usando a razão humana ou buscando explicações que o mundo pudesse oferecer, mas a verdadeira restauração exige o download do consolo que excede a lógica. Este consolo não é uma anestesia que te faz esquecer os problemas, mas é uma presença real que se instala no centro da sua dor para dizer que, apesar de tudo, você está seguro. A paz que o mundo oferece depende de circunstâncias favoráveis e de contas pagas, mas a paz que Jesus te entrega hoje é um sistema operacional sobrenatural que mantém o seu coração estável e funcional mesmo no meio do furacão. O Senhor está te ensinando hoje
que o consolo divino é a capacidade de respirar fundo quando o oxigênio parece faltar e de ter certeza da vitória quando todas as estatísticas apontam para a derrota. Se você acordou com a mente acelerada e o peito apertado, você precisa permitir que o Espírito Santo faça agora essa transferência de dados celestiais para a sua alma, substituindo o algoritmo do medo pelo código inquebrável da esperança eterna. Você precisa entender que este consolo não faz sentido para quem olha de fora, pois ele te dá alegria no luto e descanso no meio do trabalho exaustivo. O download acontece quando você para de lutar contra os fatos e passa a se render à verdade que governa os fatos. O comando de Deus sobre o seu estado emocional é para que você receba hoje uma serenidade que blinda os seus nervos e acalma os seus pensamentos intrusivos, garantindo que você tome decisões baseadas na sabedoria e não no pânico. Ao ativar esse consolo agora, você perceberá que a sua alma deixará de ser um mar agitado para se tornar um porto seguro, onde as promessas de Deus podem finalmente ancorar e florescer. O Espírito Santo está inundando agora cada fenda do seu coração com uma doçura que remove a amargura da vida, trazendo à memória que você é amado com um amor que não exige perfeição, apenas entrega. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a garantia deste download é estabelecida com autoridade. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Perceba que a função desta paz é de sentinela. Ela não apenas te faz sentir bem, mas ela guarda, protege e vigia a entrada da sua mente para que nenhuma sugestão de desespero consiga se instalar. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide que a sua inteligência emocional será agora guiada pelo Espírito e não pelo trauma. O download do consolo garante que você seja uma presença de equilíbrio em ambientes de conflito, tornando-se aquele que traz a solução onde todos só veem o problema, pois a sua fonte de calma está conectada diretamente ao trono da graça. Imagine que uma correnteza de águas mornas e cristalinas está percorrendo agora o seu sistema nervoso, desatando os nós da tensão e dissolvendo o peso que você carregava no estômago. O Espírito Santo está sussurrando verdades profundas ao seu espírito, lembrando que o dono do universo é o seu pastor e que nada te faltará, nem mesmo a paz que o seu intelecto não consegue processar. Você sentirá uma leveza inexplicável ao lidar com pessoas difíceis e uma paciência sobrenatural diante dos imprevistos que surgirem nas próximas horas. O consolo que excede a lógica é o que te permite dormir no meio da tempestade e sorrir enquanto atravessa o fogo, sabendo que a quarta pessoa na fornalha está caminhando ao seu lado. Você está saindo deste momento com uma mente blindada pela serenidade de Cristo, pronto para governar sobre as suas emoções com a autoridade de quem foi consolado pelo próprio Criador. Sinta agora o silêncio de Deus falando mais alto do que o barulho das suas preocupações. A tempestade interna cessou e a bonança da presença assumiu o controle. Você está saindo para o seu dia com o coração em repouso, mesmo que o mundo esteja em movimento caótico, pois você carrega dentro de si o Rei da Paz. Onde antes havia o tremor da incerteza, agora há a quietude da confiança. Onde havia a agonia da busca, agora há o descanso da chegada. O download foi concluído. A sua alma está atualizada com a frequência do céu e o seu dia será uma sucessão de momentos onde a sua paz será o seu maior testemunho de poder. Com o seu coração devidamente consolado e a sua mente em paz, você possui a estabilidade necessária para olhar para si mesmo sem as lentes da dor. No entanto, para que a sua caminhada seja frutífera, você precisa reconstruir a sua própria imagem diante do espelho de Deus. Por isso, avançaremos agora para a reconstrução dos muros de alto valor, onde você aprenderá a restaurar a sua identidade e a reconhecer que você é um tesouro particular do Criador, recuperando a dignidade que o sofrimento tentou roubar. A reconstrução dos muros de alto valor. A sua restauração não estará completa enquanto você se olhar no espelho e enxergar apenas os destroços do que os outros tentaram destruir em você. A reconstrução dos muros de alto valor é o processo de engenharia espiritual, onde o Criador levanta novamente as suas defesas internas, devolvendo a você o respeito próprio e a dignidade que foram pisoteados por palavras de rejeição ou por ciclos de autocrítica severa. Se você se sente como uma cidade sem muros, vulnerável a qualquer comentário maldoso ou dependente da aprovação alheia para se sentir importante, você está vivendo abaixo do seu projeto original. O Senhor está te ensinando hoje que o seu valor não é definido pela utilidade que você tem para os outros, nem pelo tamanho das suas falhas passadas, mas pelo preço que foi pago pela sua vida no Calvário. A reconstrução desses muros exige que você pare de mendigar atenção e comece a governar sobre a sua própria identidade,
entendendo que você é a obra-prima de Deus e que ninguém tem autoridade legal para rotular o que o céu já chamou de precioso. Você precisa entender que o mundo só te trata com o valor que você demonstra possuir. E se os seus muros de alto valor estão caídos, você atrairá pessoas que entrarão na sua vida apenas para saquear o seu emocional. A reconstrução acontece quando você decide que o seu sim e o seu não possuem peso e que o seu tempo é um recurso sagrado que não será mais desperdiçado com quem não reconhece a sua essência. O comando de Deus sobre a sua autoestima é para que você se levante do pó da humilhação e se vista com a consciência de quem carrega a imagem e a semelhança do Rei das Nações. Ao erguer esses muros agora, você perceberá que uma barreira de autoridade será instalada ao seu redor. O complexo de inferioridade será substituído por uma confiança serena, e a necessidade de se explicar para todos será desintegrada pela certeza de quem você é em Cristo. O Espírito Santo está cimentando agora as pedras da sua autoconfiança com o óleo da unção, garantindo que você seja inabalável diante das críticas e que a sua voz volte a ter o timbre de quem sabe que é herdeiro de uma promessa eterna. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 4, a declaração de valor é absoluta. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Perceba que a sua honra não é um mérito humano, mas uma decisão divina, baseada no amor que o Pai nutre por você. Se ele deu povos pela sua vida, como você ousa se considerar alguém sem importância? Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide parar de se comparar com os outros e passa a celebrar a exclusividade do seu propósito. A reconstrução dos muros de alto valor garante que você entre em qualquer ambiente de cabeça erguida, não por soberba, mas pela convicção de que você tem um lugar à mesa e que a sua presença é um presente para o lugar onde você está. Imagine que uma muralha de dignidade está sendo levantada agora ao redor da sua mente e do seu coração, protegendo o seu brilho de ser ofuscado pela sombra da insegurança alheia. O Espírito Santo está removendo cada tijolo da vergonha e substituindo-os por blocos de honra e de autoaceitação radical, baseada na justiça de Jesus. Você sentirá que a sua postura física mudará e que o seu olhar transmitirá uma autoridade que antes estava escondida debaixo do medo. A reconstrução do alto valor é o que te permite dizer não a convites que te diminuem e sim a destinos que te expandem, tornando você uma pessoa autêntica que não precisa de máscaras para ser amada. Você está saindo desta oração com a sua muralha terminada, pronto para proteger a sua paz e para ser honrado nos mesmos lugares onde antes tentaram te diminuir. Sinta agora o peso da glória de ser filho de Deus sendo depositado sobre a sua cabeça. A poeira da derrota foi lavada e o brilho da sua verdadeira identidade foi restaurado. Você está saindo para o seu dia com a segurança de um tesouro particular do Criador, sabendo que a sua vida vale mais do que todo o ouro da terra. Onde antes havia a fenda da dúvida sobre si mesmo, agora há a solidez de um muro inexpugnável. Onde havia a necessidade de aplausos, agora há o descanso da aprovação divina. A sua muralha está de pé, a sua dignidade foi devolvida e o seu dia será o palco onde a honra de Deus será manifestada através de cada uma das suas ações. Com os seus muros de alto valor devidamente reconstruídos e a sua identidade protegida, você recuperou a autoridade sobre a sua própria vida. No entanto, para que essa nova força se traduza em movimento e produtividade, você precisa que a sua visão de futuro seja desobstruída. Por isso, avançaremos agora para o desbloqueio da circulação da esperança, onde você aprenderá a remover o entupimento espiritual causado pelo desânimo, permitindo que a expectativa de coisas extraordinárias volte a pulsar intensamente no seu coração. O desbloqueio da circulação da esperança. A paralisia da sua alma termina hoje com o desbloqueio da circulação da esperança, um procedimento espiritual que remove os coágulos de desânimo que impediam você de sonhar com o amanhã. Muitas vezes, o coração se torna frio e cínico não por maldade, mas por uma sucessão de batidas frustradas contra portas que não se abriram, gerando um entupimento na sua capacidade de acreditar. A esperança não é um otimismo vago, mas o combustível vital que mantém a sua fé em movimento. Sem ela, a sua vida se torna um motor fundido pelo cansaço. O Senhor está te ensinando hoje que a esperança é uma frequência que precisa circular livremente entre a sua mente e o seu espírito para que você tenha o vigor necessário para executar os milagres que o céu já liberou. Este desbloqueio exige que você pare de alimentar a memória das secas passadas e comece a sentir o cheiro das águas que já estão subindo para irrigar o solo do seu futuro imediato. Você precisa entender que o desânimo é uma doença vascular da alma que impede que a unção de Deus chegue às extremidades da sua vida
paralisando os seus projetos e esfriando as suas mãos para o trabalho. O desbloqueio acontece quando o Espírito Santo injeta a verdade de que o seu hoje é apenas uma página e não o livro inteiro da sua história, forçando a saída de todo o pessimismo acumulado. O comando de Deus sobre a sua vitalidade é para que você volte a ter brilho nos olhos e prece nos pés, entendendo que a promessa não morreu, ela estava apenas esperando que o canal da sua expectativa fosse limpo. Ao liberar essa circulação agora, você perceberá que ideias que estavam travadas começarão a fluir e que a vontade de realizar voltará com uma intensidade que você não experimentava há anos. O Espírito Santo está agora mesmo desobstruindo cada veia do seu coração espiritual, permitindo que o sangue da aliança flua sem impedimentos, trazendo oxigênio para os seus sonhos e vida nova para cada uma das suas células. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, a fonte dessa circulação é revelada. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crendo, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Perceba que você não deve apenas ter esperança, mas abundar nela, transbordar a ponto de contagiar todos ao seu redor, com uma expectativa sobrenatural de triunfo. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide que não aceitará mais o cinismo como uma forma de proteção contra decepções. O desbloqueio da circulação da esperança garante que você tenha fôlego para as subidas íngremes do dia e paciência para os processos de maturação, mantendo a sua pulsação espiritual estável mesmo quando as circunstâncias externas tentam te pressionar. Você voltará a ser aquele que acredita no impossível e que vê o caminho onde os outros só veem o abismo, porque a sua esperança está ancorada na rocha que não se move. Imagine que uma corrente de energia elétrica e pura está percorrendo agora todo o seu sistema emocional, removendo a letargia e a sensação de que nada vai mudar. O Espírito Santo está ligando novamente os motores da sua imaginação santificada, permitindo que você visualize o seu sucesso, a sua saúde e a prosperidade da sua família com uma nitidez absoluta. Você sentirá que o peso no peito deu lugar a uma expansão de pulmões, como se o ar da eternidade estivesse finalmente entrando no seu presente. O desbloqueio da esperança é o que te faz levantar da cama com estratégia e não apenas com obrigação, tornando você uma força imparável que não se intimida com diagnósticos negativos ou com crises temporárias. Você está saindo desta oração com o sistema circulatório da alma totalmente restaurado, pronto para bombear fé para cada área da sua existência. Sinta agora o calor da vida voltando às áreas que estavam dormentes. A esperança não é mais um conceito distante, mas uma batida forte e rítmica no seu peito. Você está saindo para o seu dia com a certeza de que algo extraordinário vai acontecer nas próximas horas e que cada minuto é uma oportunidade para a manifestação da bondade de Deus. Onde antes havia o conformismo da derrota, agora há o apetite da conquista. Onde havia o silêncio da desistência, agora há o clamor da vitória. A circulação foi restabelecida. A sua mente foi oxigenada pela palavra, e o seu dia será uma sucessão de milagres, porque você voltou a esperar o melhor do Pai. Com a sua esperança circulando livremente e o seu vigor restaurado, você está pronto para expandir. No entanto, o seu coração curado precisa de proteção constante contra os ataques sutis do dia a dia que tentam azedar a sua nova disposição. Por isso, avançaremos agora para a imunidade contra o vírus da reclamação, onde você aprenderá a usar o louvor e a gratidão como anticorpos espirituais que impedem que a amargura volte a infectar o solo sagrado do seu coração curado. A imunidade contra o vírus da reclamação. Para que a sua cura se torne um estado permanente de governo, você precisa ativar agora a imunidade contra o vírus da reclamação, uma patologia espiritual que ataca o coração curado para tentar reinfectá-lo com as toxinas da amargura. A reclamação funciona como um dreno invisível que esvazia a sua reserva de fé e cega os seus olhos para as evidências do favor de Deus que já estão presentes na sua mesa. Quando você murmura sobre o que falta, você interrompe o fluxo do que está por vir e entrega o controle da sua atmosfera emocional nas mãos do desânimo. O Senhor está te ensinando hoje que a gratidão não é um sentimento de felicidade por algo recebido, mas é um sistema de defesa robusto que mantém a frequência da sua alma acima da linha da contaminação do mundo. Se você deseja que este novo coração que Deus te deu permaneça pulsando com vigor, você deve tratar cada pensamento de queixa como um invasor que precisa ser neutralizado imediatamente pelo anticorpo do louvor. Você precisa entender que a reclamação é a oração do medo, e ela possui o poder destrutivo de paralisar o seu milagre no meio do caminho. A imunidade acontece quando você decide que a sua boca será um portal de profecias e não um canal de lamentos, escolhendo deliberadamente agradecer pelo que você já possui, enquanto o que você pediu ainda está em trânsito.
O comando de Deus sobre a sua linguagem é para que você mude a narrativa do seu dia, trocando o "por que isso aconteceu comigo" pelo "o que o Senhor está me ensinando através disso". Ao ativar esses anticorpos agora, você perceberá que as mesmas situações que antes te faziam perder a paciência perderão a força de te afetar, pois o seu sistema imunológico espiritual está carregado com a memória das vitórias anteriores. O Espírito Santo está higienizando agora a sua percepção, removendo a tendência humana de focar no detalhe que deu errado e treinando os seus sentidos para celebrar a abundância da graça, que sustenta cada um dos seus batimentos cardíacos. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14, a ordem para a preservação da saúde espiritual é direta. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Perceba que este é um princípio de proteção. Quando você faz as coisas sem reclamar, você preserva a pureza da sua obra e impede que o veneno da discórdia contamine o seu resultado final. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide silenciar a voz da insatisfação para dar lugar ao som da adoração. A imunidade contra a reclamação garante que o seu solo interno permaneça fértil para as sementes da prosperidade, pois a murmuração torna o coração um deserto seco, mas a gratidão o transforma em um jardim regado, onde a presença de Deus gosta de caminhar. Você passará a enxergar as bênçãos disfarçadas de rotina e os privilégios ocultos em cada desafio, mantendo a sua alma limpa de todo o lodo emocional que o adversário tenta lançar sobre o seu progresso. Imagine que uma camada de proteção antibacteriana espiritual está sendo aplicada agora sobre as suas cordas vocais e sobre os seus pensamentos, filtrando toda a negatividade antes que ela se torne uma palavra proferida. O Espírito Santo está te dando uma sensibilidade nova para detectar o vírus da queixa logo no início, permitindo que você o substitua por um decreto de vitória e por um cântico de gratidão. Você sentirá que a sua mente está mais leve e que o cansaço mental que vinha da negatividade foi substituído por uma energia vibrante e criativa. A imunidade é o que te permite atravessar um dia difícil sem se tornar uma pessoa amarga, mantendo a integridade da sua restauração e a doçura do seu caráter, mesmo sob alta pressão. Você está saindo desta oração como um portador de boas novas, alguém cujo hálito espiritual exala a confiança de quem já sabe que o Pai tem o controle absoluto de cada detalhe. Sinta agora o vírus da reclamação sendo destruído pela febre santa do louvor que começa a subir do seu espírito. A contaminação parou e a saúde plena assumiu o controle. Você está saindo para o seu dia com o olhar limpo, focado nas oportunidades e nos motivos para celebrar a vida que Deus te concedeu. Onde antes havia o hábito de apontar defeitos, agora há a virtude de encontrar soluções. Onde havia a sombra da murmuração, agora há o brilho da gratidão incondicional. A sua imunidade está ativa, a sua alma está protegida, e o seu dia será uma sucessão de momentos onde a sua voz será o eco da bondade do Senhor sobre a terra. Com a sua imunidade ativa e o seu coração livre das toxinas da murmuração, você possui a clareza necessária para o próximo passo. No entanto, para que a sua cura se manifeste em resultados concretos, você precisa respeitar o tempo de maturação de Deus sem se deixar levar pela ansiedade. Por isso, avançaremos agora para a ativação da paciência como escudo de guerra, onde você aprenderá que a espera não é uma perda de tempo, mas uma ferramenta estratégica para proteger a sua fé e garantir que a sua restauração seja definitiva. A ativação da paciência como escudo de guerra. Muitas vezes você confunde a velocidade com a eficiência, mas a cura definitiva do seu coração exige que você entenda que a paciência não é uma espera passiva, mas uma arma estratégica de defesa. A ativação da paciência como escudo de guerra é o que impede que a sua ansiedade reabra as feridas que o Espírito Santo acabou de fechar através da pressa em ver resultados imediatos. Se você tenta forçar a manifestação do seu milagre antes do tempo, você acaba colhendo frutos imaturos que não têm o poder de sustentar a sua nova estação. O Senhor está te ensinando hoje que a paciência funciona como um isolamento térmico para a sua alma, protegendo a sua fé do calor das pressões externas e garantindo que o seu processo de restauração não seja abortado pelo desespero de querer resolver tudo para ontem. A paciência é a virtude que te permite olhar para a semente debaixo da terra e ter a certeza absoluta da colheita, mesmo quando os seus olhos naturais ainda não veem um único broto na superfície. Você precisa entender que o inimigo da sua alma usa a urgência para te desestabilizar e te fazer tomar decisões baseadas no medo da perda. A ativação desse escudo acontece quando você decide que o cronômetro da sua vida não está nas mãos do mercado ou da opinião alheia, mas está sob a precisão do relógio da eternidade. O comando de Deus sobre o seu ritmo é para que você saia do estado de alerta constante e entre no estado de prontidão serena,
entendendo que Deus nunca chega atrasado e que o intervalo entre a promessa e a manifestação é o tempo necessário para que o seu caráter seja fortalecido. Ao ativar esse escudo agora, você perceberá que a pressão por resultados deixará de ser um carrasco para se tornar apenas uma variável, pois a sua paz não está mais à venda. O Espírito Santo está agora mesmo instalando em você uma resistência sobrenatural, que te permite caminhar com constância, sem ser acelerado pela euforia e sem ser paralisado pela demora, mantendo o seu coração íntegro durante toda a travessia. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, a função produtiva da paciência é selada. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Perceba que a paciência é o que completa a obra em você. Sem ela, você seria um projeto inacabado e vulnerável às intempéries da vida. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide que não vai mais atropelar as etapas do seu crescimento espiritual. A paciência como escudo de guerra garante que você não perca energia com preocupações inúteis sobre o amanhã, pois ela te dá a autoridade de governar o hoje com uma precisão cirúrgica. Você aprenderá que esperar em Deus é uma forma de louvor silencioso que demonstra para todo o reino espiritual que você confia mais na fidelidade do Pai do que na sua própria capacidade de manipulação das circunstâncias. Imagine que uma armadura de serenidade inquebrável está sendo ajustada sobre o seu peito e sobre a sua mente agora, tornando você imune à irritabilidade e à frustração dos atrasos aparentes. O Espírito Santo está removendo a sua necessidade de controle e substituindo-a por uma confiança profunda que te permite descansar enquanto o mar se acalma. Você sentirá que o seu coração não acelera mais diante das incertezas e que a sua fala se tornou ponderada e cheia de sabedoria, refletindo a estabilidade de quem já venceu a guerra interna contra a ansiedade. A paciência é o que te permite ser o último a sair do campo de batalha com a vitória nas mãos, enquanto os apressados desistiram no meio do caminho por falta de fôlego. Você está saindo desta oração com os nervos blindados e o espírito pacificado, pronto para enfrentar qualquer fila, qualquer burocracia ou qualquer silêncio com a dignidade de um herdeiro. Sinta agora o escudo da paciência sendo levantado à sua frente. As setas inflamadas da pressa batem nele e caem sem efeito. Você está saindo para o seu dia com o passo firme de quem sabe que o tempo é seu aliado e não o seu inimigo. Onde antes havia o estresse de tentar adivinhar o futuro, agora há o prazer de viver o presente sob a proteção divina. Onde havia a agonia da espera, agora há o júbilo da preparação. O seu escudo está ativo, o seu coração está guardado, e o seu dia será uma demonstração de que quem sabe esperar em Deus sempre recebe o melhor da terra no momento de maior impacto. Com a sua paciência devidamente ativada e servindo como escudo, você possui a resiliência necessária para atravessar o dia. No entanto, para que o seu coração curado atraia as circunstâncias corretas, você precisa estar em perfeita sintonia com a voz do Criador. Por isso, avançaremos agora para o alinhamento com a frequência da promessa, onde você aprenderá a sintonizar a sua vida com o que Deus está falando hoje, para que você comece a atrair situações que combinem perfeitamente com a sua nova saúde espiritual. O alinhamento com a frequência da promessa. A sua cura agora ganha um propósito magnético através do alinhamento com a frequência da promessa. O ajuste fino que sintoniza as batidas do seu coração com as intenções do trono de Deus. Não adianta ter um coração restaurado se ele ainda estiver vibrando na frequência da escassez ou na expectativa do pior. A verdadeira mudança acontece quando a sua alma para de emitir o sinal da derrota e passa a transmitir a certeza da herança. O alinhamento é o processo onde o Espírito Santo remove os ruídos das vozes do mundo e as interferências do seu próprio medo, para que você ouça com clareza a voz daquele que te chamou pelo nome. O Senhor está te ensinando hoje que a realidade que você vive é moldada pela frequência que você sustenta. E se você deseja atrair oportunidades que combinem com a sua nova saúde espiritual, você precisa elevar o seu padrão de pensamento e de fala para o nível das promessas bíblicas. Você precisa entender que o céu está constantemente emitindo decretos de favor sobre a sua vida. Mas, se você estiver sintonizado na rádio da murmuração ou do vitimismo, você perderá as coordenadas exatas para o seu próximo milagre. O alinhamento acontece quando você decide que a palavra de Deus é mais real do que os números na sua conta bancária, ou os sintomas no seu corpo, forçando a sua realidade física a se ajustar à verdade espiritual. O comando de Deus sobre a sua mente é para que você filtre tudo o que entra pelos seus ouvidos, mantendo a sua atenção fixa no que é puro, justo e de boa fama. Ao se alinhar com essa frequência agora, você perceberá que coincidências divinas começarão a ocorrer. Pessoas certas ligarão no momento exato
portas se abrirão sem que você precise bater, e a provisão chegará antes mesmo de você formular o pedido. O Espírito Santo está agora mesmo calibrando o seu discernimento, permitindo que você identifique as correntes de favor que estão passando pelo seu dia e que você saiba exatamente como navegar nelas para atingir o seu destino de honra. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, a necessidade de concordância é estabelecida. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Perceba que você não pode caminhar com Deus em direção à sua vitória, se os seus pensamentos estiverem em desacordo com os planos dele. O alinhamento é o acordo espiritual que torna a sua caminhada imparável. Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você decide desligar a voz da dúvida e ligar o som da fé inabalável. O alinhamento com a frequência da promessa garante que você não gaste energia tentando forçar situações que não são para você, mas que você atraia naturalmente o que é seu por direito de aliança. Você se tornará um ímã para a prosperidade, para a saúde e para as conexões estratégicas, pois o seu interior agora vibra na mesma intensidade que os projetos que o Criador desenhou para a sua vida desde a eternidade. Imagine que uma antena espiritual de alta precisão está sendo instalada no seu espírito agora, conectando você diretamente à sala de comando do universo. O Espírito Santo está limpando todas as frequências baixas de insegurança e de desvalorização, sintonizando você no canal da autoridade e do governo. Você sentirá que a sua intuição será aguçada e que a sua confiança será baseada em uma revelação interna que as circunstâncias externas não conseguem abalar. O alinhamento é o que te permite ter a resposta certa na hora certa e o posicionamento de rei em ambientes de escravidão. Você está saindo desta oração com um sinal limpo, pronto para captar as ordens de marcha do exército celestial e para manifestar o reino de Deus em cada centímetro do seu território hoje. Sinta agora o seu coração batendo em uníssono com a vontade do Pai. O descompasso acabou e a harmonia divina foi estabelecida. Você está saindo para o seu dia com a percepção de quem sabe que o universo espiritual está conspirando a seu favor e que nada está fora do lugar. Onde antes havia a confusão das muitas vozes, agora há a clareza da voz única. Onde havia a busca cega por saídas, agora há o repouso de quem já encontrou o caminho. O seu alinhamento está concluído, a sua frequência é de vitória, e o seu dia será a prova de que quem está em sintonia com o céu governa com facilidade sobre a terra. Com o seu coração devidamente alinhado e vibrando na frequência da promessa, você atingiu a plenitude da sua restauração. Agora, você está pronto para o ato final que transformará toda essa preparação interna em uma realidade física e inquestionável. Por isso, avançaremos agora para o capítulo final, o decreto da inteireza e o envio para a vida nova, onde você receberá o selo de que nada mais falta em você e será lançado para governar sobre as próximas horas com a autoridade de quem foi feito inteiramente novo. O decreto da inteireza e o envio para a vida nova. Tudo o que foi tratado, limpo e reconstruído em seu interior durante este encontro, atinge agora o ponto de saturação máxima através do decreto da inteireza e do seu envio oficial para uma vida nova. Este não é o fim de uma oração, mas o início de uma era de governo sobre as suas próprias emoções e sobre as circunstâncias que antes te dominavam. O decreto da inteireza é a afirmação legal do reino de Deus, de que não restou nenhuma brecha, nenhum estilhaço de trauma em nenhuma área da sua alma que não tenha sido tocada pela luz da restauração. Você não está saindo deste momento apenas com um coração remendado, mas com uma essência fundida novamente na perfeição do projeto original do Criador. O Senhor está te enviando agora para as próximas horas do seu dia com a autoridade de quem não precisa mais pedir permissão para ser feliz ou desculpas por ser próspero, pois a sua inteireza é o selo de aprovação que o céu colocou sobre a sua história. O seu envio é um ato de lançamento, onde você é projetado para o seu destino com a força de um vencedor que já conhece o sabor da linha de chegada. Você precisa entender que a partir deste instante, a sua linguagem mudou, o seu brilho mudou e a sua capacidade de suportar pressões foi multiplicada, porque você não carrega mais o peso morto de um coração ferido. O decreto da inteireza anula todos os rótulos de quebrado, incompleto ou marcado pelo passado que o inimigo tentou colar na sua pele espiritual. O comando de Deus sobre a sua partida é para que você pise o solo do seu trabalho, da sua casa e das suas redes sociais com a consciência de um rei que assume o trono após um longo exílio. Ao ser enviado agora, você perceberá que as situações que antes sugavam a sua energia agora recuam diante da sua integridade, pois uma alma inteira emite uma frequência de poder que a desordem não consegue suportar. O Espírito Santo está agora mesmo selando a sua nova identidade com o anel de sinete do Pai.
garantindo que você tenha acesso pleno a todos os recursos necessários para que a sua vida nova não seja apenas um momento, mas um monumento à fidelidade de Deus. No livro de Colossenses, capítulo 2, verso 10, a base da sua nova condição é revelada com precisão cirúrgica, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Perceba que a palavra original para perfeito aqui significa completo, cheio, sem falta de nenhuma peça essencial. Você está saindo desta oração sem que falte nada para que o seu sucesso seja absoluto. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você assume a sua postura de plenitude e decide que não aceitará mais migalhas de atenção ou sobras de alegria. O envio para a vida nova garante que o seu passado não tenha mais um lugar à mesa nas suas decisões presentes, permitindo que você construa sobre a rocha da sua nova saúde espiritual. Você passará a viver de glória em glória, entendendo que a dor foi apenas a professora que te preparou para a maturidade de governar com justiça e com paz sobre o território que o Senhor te entregou. Imagine que uma unção de conclusão e de novos começos está descendo agora sobre a sua cabeça, como um manto real que cobre todas as suas cicatrizes e as transforma em condecorações de vitória. O Espírito Santo está soprando um hálito de ressurreição sobre os seus planos engavetados e sobre os seus relacionamentos desgastados, dando a você a clareza para discernir o que deve ser mantido e o que deve ser deixado para trás nesta nova jornada. Você sentirá que a sua mente está em absoluto repouso, enquanto os seus pés estão prontos para uma marcha triunfal que não conhece a derrota. O envio para o governo é o que te diferencia dos que apenas sobrevivem ao dia. Ele te torna um arquiteto de realidades, alguém que molda o ambiente com a autoridade de quem foi restaurado pelo próprio Criador. Você é agora um portador da luz de Deus, pronto para iluminar os caminhos escuros por onde passar e para curar outros através do transbordar da sua própria inteireza. Sinta agora o selo final sendo pressionado contra o seu espírito. O processo terminou e a manifestação começou. Você está saindo para o seu dia com a certeza de que a vida nova não é uma promessa distante, mas a realidade que você respira agora. Onde antes havia o vazio da alma, agora há a plenitude da presença. Onde havia a fragmentação do medo, agora há a unidade do amor perfeito. O decreto foi lido, o envio foi realizado, e o seu dia será a sucessão de vitórias de um herdeiro que descobriu que, em Deus, ele é mais do que suficiente para qualquer desafio. Vá agora e governe, pois o Rei está com você, e a terra está pronta para receber o fruto da sua nova vida.